para fazer a chamada mais ao final aí, para me certificar que eu peguei todo mundo aqui. Geralmente, né, o pessoal demora uns 5 minutinhos aí para reunir toda a tropa aí, mas a gente vai dando seguimento mesmo assim, ok? Então, síntese, né, do que será trabalhado hoje. Já adianto que vamos ter um em ação, né? Ele é bem simples, mas ele vai ser seriado, assim, ou seja, a gente vai mexer num documento individualmente ao longo da reunião, tá bom? Mas vai ser coisa fácil. Se for necessário, eu faço junto aqui com vocês, eu apresento aqui, não tem problema nenhum, não, tá bom? Então, organização das sessões temáticas, né? A última reunião a gente debateu aí. Muito bom dia, Douglas. Nós debatemos acerca da implementação do novo ensino médio, né? Várias falas críticas, né? Que a gente tentou evidenciar aí, né, os problemas, né, dessa implementação e o que provavelmente vamos enfrentar. Além de questões técnicas, né, acerca dessa implementação, quais os documentos que colocam isso, né, que põem isso como uma realidade a ver. E hoje vamos falar um pouco mais específico, né, do que nos interessa. Vou adiantar, não estaremos tratando de conteúdo, né? A gente vai tratar mais da estrutura e o que organiza os conteúdos da nossa trilha, né? Aí para o próximo ano. Deixa eu me centralizar aqui para ficar em bom tom. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tranquilo, né? Então, bora lá. Bora lá que eu acho que a reunião não é tão comprida assim hoje, dependendo de como a gente desempenhar o em ação, né? Eu olho o outro e o outro me olha, aquela puxada de orelha clássica, né? Praxe aí, né? Assim, a gente pede que a gente fique com a câmera aberta, né? Mas entendo que muitas vezes não é possível, mas na medida do possível eu vou manter a câmera aberta aí, galera. E aqui, né, o nosso itinerário, tá? Então, reunião número 2, nós buscamos entender a trilha e o currículo do novo ensino médio e a intencionalidade dessa trilha. Hoje nós vamos ver a organização das sessões temáticas, mas acho que observando um pouco ali o material, né, que a SED mandou, acho que nessa reunião aqui que fica claro a intencionalidade mesmo, tá? Então, bora lá. O objetivo, já coloquei aqui, né, mas vou ler, né, para que fique registrado. Conhecer e entender a organização das sessões temáticas da trilha de aprendizagem História Econômica do Paraná. Essa nossa agenda aqui, né? Vamos passar o acolhimento, percurso temático, habilidades da área, objetivos de aprendizagem, produções pedagógicas. Por que produções pedagógicas? Eu não sei se a gente discutiu isso, eu posso estar criando uma memória falsa aqui, mas a gente não vai avaliar dentro dessa trilha os alunos, né, por aquela prova objetiva clássica, né? Será bem diferenciado. Inclusive, tem duas metodologias ali que eu particularmente nunca experimentei, não, tá? Aí eu conto aí com a experiência de vocês. De repente, quem já viu falar ou quem, porventura, já aplicou, que se manifeste. Será muito bem-vindo. Então vamos passar o vídeo aqui de acolhimento, outra praxe, sempre tem um vídeo motivacional aí, tá? Vou fazer a leitura aqui do slide para que fique registrado. Dentre as diversas profissões, você escolheu uma das mais nobres. Veja só, ser professor. Neste momento te convidamos a assistir um vídeo. Concomitantemente, revisite as escolas que trabalha ou trabalhou. Pense nos estudantes que já passaram pela sua vida ou que estão contigo nesse ano. Agora, compartilhe com seus colegas de grupo, escrevendo no chat como você percebe a sua contribuição para a sociedade. Vamos ver o que esse vídeo tem para nos oferecer aí. Que ideia.
เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Tá bom. Esse aí foi o vídeo motivacional, né? Acho que existem críticas a ser feitas, né? É uma propaganda de seguro, né? Enfim. E o personagem ali, ele é, sei lá, tipo, pra mim não é humano, né? Uma pessoa que, tipo assim, só mostra, né? Tipo, enfrentando tudo muito positivamente, assim, né? Eu acredito que a gama, né, das pessoas, a gama de emoção é muito maior do que isso, né? E eu acho que ninguém tem que se sentir mal por se sentir mal, às vezes, com as coisas, por às vezes não ter força, né, para conseguir expor uma coisa ou comprar certas batalhas e deixar para lá outra, assim, né? Eu falo isso porque está associando ali ao trabalho do professor, né? O slide anterior estava falando sobre ter escolhido ser professor, e eu acho que aquela ali não representa, né, muito a realidade de ser o professor. A gente se sente mal às vezes e tudo bem, né, não tem problema nenhum, assim, não ser sempre 100% das vezes positivo com tudo, assim, né? Mas a gente entende que é uma mensagem motivacional, ela tem que ser bonitinha, né, ela tem que ser otimista, mas a gente entende que a realidade é muito mais complexa, né? Mas a professora aqui, a Sofia, ela contribuiu, ó. Através das nossas atitudes, podemos fazer o dia de alguém melhor. Precisamos, de alguma forma, fazer com que o nosso aluno sinta com pertencimento ao que acontece na escola, com certeza. E não é fácil, né? Não é fácil fazer isso, porque a gente muitas vezes tem o quê? Para quem tem 40 horas aí, 300 ou 400 indivíduos, né?
é uma tarefa muito difícil, né? Fazer com que todas essas pessoas se sintam sempre acolhidas, inclusive na sua subjetividade, porque a gente sabe que a personalidade ali, a efervescência social da escola é muito ampla, né? É quase como um micro que reflete a complexidade do macro social, né? A gente sabe que isso é muito complicado muitas vezes, e muitas vezes a gente não consegue dar conta, até por conta da demanda, né? Que tem em relação à nossa profissão, aos nossos professores aí. Então vamos lá. Conhecendo. Ixi, Deus abençoe, prof. Agora estou com somente 15 aulas. Deus abençoe. É assim que tinha que ser. Inclusive, eu vou adiantar o último slide, pessoal, tá? Para o pessoal aí que. Eu vou até colocar aqui, já que a professora falou, ó. Vou adiantar a propaganda aí. Acho que todo mundo sabe que está rolando o edital de credenciamento do professor QPM, né? Eu tô falando agora porque muitos dos professores QPM que eu vi se inscrevendo, eles falaram uma coisa que eu acho que é verdadeira, né? Que é tipo assim, para quem se sente um pouco saturado, né? Tipo, com as 40 horas aí de repente, os QPMs podem aderir aí ao edital, né? Ali do Formadores em Ação. Diferentemente dos editais passados, os QPMs podem pegar até 20 horas, tá? E é uma forma da gente ficar aí fora da sala de aula, né? Para dar uma. Né, mais tranquilo. Eu atesto isso, né? Eu sou PSS no caso, eu não estou participando desse edital. O que sobrar, né? Aí vai para os PSS como é praxe aí. Mas, bom, quem acompanha a experiência aí do Formadores acha legal, acha que, poxa, minha personalidade de repente se enquadra mais nesse tipo, né, de trabalho, tá aí, galera. Acho que vai até. Ó, aqui fala quando começa, mas. Ah, não, fala ali, ó. 1 do 10. Então, daqui a pouco já acaba, tá? Aí eu achei importante falar para vocês, para quem, né, tiver interesse aí em pegar 20 horas fora da sala de aula, ou 10, quem sabe também, né? Talvez seja um alívio aí. Que a gente sabe que pode ser um pouco saturante, né? A rotina da sala de aula. Mas vamos lá, galera. Vamos conhecer a trilha e vamos começar aqui pelas sessões temáticas. Está dividido entre o primeiro, segundo e terceiro trimestre, né? Muito intuitivo, muito pedagógico. E sessão temática 1 aqui, por exemplo, né? Os conteúdos serão organizados por essa sessão temática, né? E pelo eixo estruturante ali, que é a investigação científica. O tema é Origens Econômicas do Paraná. Então, a bibliografia vai estar voltada para esse tema aí, ok? As origens econômicas do Paraná. Do segundo trimestre, respectivamente, né? Os conteúdos estarão direcionados, né, pelo seguinte tema: a construção do agronegócio paranaense. E o eixo estruturante vai ser processos criativos e empreendedorismo. A gente vai ver um pouco melhor sobre esse eixo estruturante depois, tá? Tem um documento que norteia esses eixos aí, há uma descrição mais precisa, né, do que significa esse eixo estruturante, né? O que é esse processo criativo e em que consiste essa ideia de empreendedorismo. E por fim, terceiro trimestre, sessão temática 3, indústria e inovação, obviamente, do Paraná. E os eixos estruturantes são a mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo, mais uma vez, tá? Eu vou lançar aqui para vocês um quiz, né, que trata, é muito rápido, tá? Pode falar, professora Vanderleia. Eu procurei, mas não encontrei qual é o documento, assim, se tem algum documento, algum texto que explica a trilha da economia paranaense. Eu acho que esse documento não está pronto ainda, professora. Acho que é por isso que você não achou. E por que essas e não outras, essa divisão de conteúdo, o que justifica essas escolhas dadas? Tem algum documento que explique que justifique? Porque eu achei assim, já olhando essa divisão, já algo que, para quem estuda a história econômica do Paraná, já fica, né, já vai ficar meio estranho. aí, né?
Qual Não, é, perdão, qual é a pode justificativa para ser essa divisão? Tem algum eu documento que explique esse isso? esse documento tá para sair ainda. Nem eu tive acesso a ele, porque a mesma pergunta, a mesmo estranhamento que você teve, os formadores da trilha da história também tiveram, né? Falou, ó, quanto que a gente vai ter acesso, né, ao Uhum. documento para poder entender exatamente. É até engraçado você tá falando, porque é exatamente essa pergunta, né? E a tutoria, né, o que eles passaram para nós é isso que eu acabei de falar. Por exemplo, o documento não está pronto ainda. E o que é estranho também, né? Porque, por exemplo, já foi anunciada a implementação dessa trilha, mas o documento que vai regularizar ele ainda não está pronto, né? Enfim. Quem faz esses documentos é uma empresa contratada? Não saberia dizer, prof. Boa pergunta. Fico te devendo essa daí. Não sei, acho que não. Acho que não é uma empresa, acho que seria algum órgão da própria SED mesmo. Eu trabalhei na sede na época do Requião, eram os próprios técnicos da disciplina que faziam essa produção. Aham, aham. E Porque eu sei hoje, que hoje eu nem sei se tem técnicos da disciplina de história, quantos são, quem são. eu acho que tem sim, porque eles fazem até uma pesquisa junto aos professores em relação à composição do RCO, né? Porque ele sempre vai mudando, assim, né? Então acho que deve ser o mesmo órgão que se encarrega de desenvolver também o planejamento para essa disciplina. O que foi dito e que eu consigo afirmar para você é que o viés é econômico, né? É no sentido do empreendedorismo. Qual é eu vou expor para vocês uma conclusão, uma discussão que foi realizada nas minhas outras turmas, né? O pessoal ficou com uma sensação dupla, uma positiva e a outra negativa. A sensação positiva é que parece que é bem ambíguo, né? Não fica claro qual vai ser o conteúdo, a gente já não tem acesso sobre isso. Dá essa impressão que nós, professores, vamos desenvolver parte desse conteúdo, isso não é certo, mas é a impressão que fica. E essa seria a visão positiva. Por quê? Porque a gente teria autonomia de colocar dentro da bibliografia aquilo que a gente acha mais interessante, né? Coisas que têm um comprometimento maior com o princípio da disciplina e a didática da história, né? A parte ruim, no caso, parece que um certo viés empreendedorista instrumentaliza o conhecimento histórico para outro fim, né? Como se você estivesse fazendo um coach do que você tem que fazer no mercado para ter um emprego na sua região. E a gente sabe que não é exatamente isso o princípio, né, que norteia as aulas de história. É mais amplo do que isso, né? A gente apresenta o aluno para tentar desenvolver certos tipos de competência que são amplos, muito amplos, é uma formação humanística, né? E por meio dessa emancipação, né, por meio dessa, na verdade, do desenvolvimento desses fundamentos, dessas competências, o indivíduo, né, que é o aluno, é ele que vai dizer para ele mesmo o que será feito, o que ele vai fazer da vida, né? Se ele quiser ser um pensador, que seja. Ele não precisa se comprometer com esse conhecimento no sentido necessariamente de você procurar um emprego ou competir no mercado. É mais amplo do que isso, né? No entanto, não é o que parece, né, para essa disciplina aqui. Parece que é muito mais sondar mesmo a história no sentido instrumental e bastante presentista, né? Essa é a minha impressão, prof. Eu lamento, professora Vanderlei, se eu não consegui responder a sua pergunta, né? Só que também estou ansioso por Que tá, mais informações. assim, obrigada, Lucas, a gente sabe, mas assim, não é, né? Você está repassando conforme foi passado para você, né? Mas assim fica estranho a gente pensar no andamento do curso se a gente não tem, né, essa informação que seria básica, né? Sim. O que e a própria ideia, assim, né? Vamos elaborar aulas, mas eu acho que antes disso a gente deveria pensar que temas das origens da economia paranaense nós gostaríamos que fossem trabalhadas, né? Por exemplo, ali, né?
também até imaginaria uma história mais temática, né? Você pensar assim, a questão da agricultura, a questão da industrialização, não, ali está muito separada quase que na ideia dos ciclos econômicos, dá essa impressão. Sim. Então, assim, já começa essa própria divisão ali, ser meio... que nós poderíamos estranho, estar... né? Meio enviesado, assim, né? E vem imposta, né? Não vem, assim, algo para ser construído desde aí. Mas muito obrigada. Imagina, professor, eu fico, como eu disse anteriormente, eu fico devendo novas respostas para você. Eu vou tentar me debruçar mais sobre isso, no sentido de, quem sabe, até conseguir trazer uma data de quando esse documento fica pronto e ceder para vocês, né, que é a parte muito interessada, o mais rápido possível. Professora Sofia, pode fazer sua fala, você levantou a mão ali, depois o professor Douglas, gente. Sim, Lucas, eu acredito, como tudo que tem sido colocado para nós, se formos ver no transcorrer aí da história educacional, né? Eu acredito que vai ser direcionado, a minha opinião, tá? Porque a própria gestão, ela está voltada para isso, né? Na educação. Eles, como que eu posso dizer? Essa parte que, para o ano que vem, queremos trabalhar de alguma forma, eu acredito que, como as outras trilhas, ele tem um documento, ele tem uma apostila que nós vamos acompanhar. Como o pessoal lá que lida com biotecnologia, eles têm uma cartilha, de certa forma, tem uma cartilha, né? E não é através de provas, né? Seria, como que eu posso dizer, produzir por trimestre um produto. Isso. Um produto, né? Então, como essa gestão está mais voltada para a parte industrial, para a parte econômica, eu acho que não vai fugir muito disso. Mas cabe nós darmos as nossas pinceladas que nós sempre fazemos, né? Isso. Acrescentar, dar, de alguma forma, as nossas contribuições mágicas, né? Eu concordo plenamente, professor. Sinto corroborar com a sua intuição e eu até pensei aqui comigo, eu nem fiz a piada, mas eu vou fazer a piada mesmo assim, talvez eu pague por isso depois, mas, professor, vocês estão passando mal com o começo aqui dos slides, tem gente que vai infartar até o final dessa reunião, porque, por exemplo, assim, a gente vai ver que na avaliação, como a professora Sofia inteligentemente colocou, vai ser avaliação no sentido de produção de material. No segundo trimestre, os alunos vão ter que desenvolver uma campanha publicitária, né? Então, tipo assim... No final, uma feira. Isso, pelo que eu exatamente. Eu tive um tempinho e fiquei curiosa e dei uma olhada. Porque daí, desculpe te cortar, Lucas. Imagina, professor. Eu vejo alguns colegas que trabalham com essas temáticas, né? Então, eles têm tudo isso para atingir. O aluno produziu, está produzido, beleza. Tá? Vencer aquelas metas. Né? Mais ou menos isso. Eu acho problemático também porque a gente sabe que, bom, conforme a nossa formação é muito diferente, né? Não que os professores não aceitem adaptações, até porque a própria disciplina de didática ela está sempre renovando seus paradigmas, né? Como é fácil observar o viés do ensino de história dentro daquela ideia de formação de uma moral nacionalista, né? Para hoje, que é bastante diferente. Mas esse processo de mudança tem que ser sempre muito observado e feito conjunto à comunidade interessada, que são os professores, né? Sim, mas a gente sabe que em outros momentos foi se questionado tudo o que estava acontecendo e que, na verdade, sempre foi algo colocado. Agora vocês estão em sala de aula
Eles estão sentados. Agora vocês em sala de aula levantem e Rezem o hino nacional aí. realizem. Douglas, por favor, professor, à vontade. Eu vou, né, fazer aquele desabafo do Muro das Lamentações, que é o que o formador tem mais para contribuir, porque, desculpa, Lucas, não é questão da sua aula, mas já tô vendo que o curso é uma furada, porque quando eu entrei, né, para fazer isso daqui, porque sempre solta o maldito boato que isso daí vai ser critério para PSS, né? Se a gente tiver certeza, desculpa, eu não estaria aqui. Mas quando eu realmente vi esse nome, eu achei que seria um curso voltado para mostrar o conteúdo, para já me dar uma noção, para me dar uma base, e pelo jeito não vai ser. Por mais que a professora diz ali que vai chegar tudo imposto depois, mas eu achei que vinha pronto para eu não pegar despreparado. Mas se eu pegar a matéria o ano que vem, eu vou fazer não sei quantas horas de curso e vou estar despreparado, porque não tem documento norteador, não sabe qual que é as matérias, não sabe para onde o curso vai levar. Então, eu gostaria assim, porque eu não acredito naquele link que vocês passam pra gente escrever coisa. Então, eu tô passando pra você passar pra tutora. Tem que fazer a tutora passar vergonha. Esses dias uma tutora foi lá, eu dei 2 perguntadas que ela nem aparece mais na sala dos professores, pra não passar vergonha. Porque, qual que é o objetivo disso daqui, então? Moral da história, a gente produz alguma coisa, manda pra eles verem se eles gostam e coloca o ano que vem. Entendeu? Eu tive minha formação na Unespar Campus Paranavaí. História do Paraná, pra mim, foi muito fraco. Acho que eu tive um curso de História do Paraná. Então, esse foi um dos objetivos meus de estar aqui. Nossa, História do Paraná eu já achei que foi fraco. Né? Parece que a UEM tem uma produção de História do Paraná muito grande. Tanto que quando eu estudo para prova, me passam alguns materiais. Tem um professor dedicado a isso aqui, né? Mas em Paranavaí não tinha. E daí fala História Econômica do Paraná. Daí essa pergunta, a gente vai falar do ciclo econômico, nós vamos falar da atualidade. A impressão que dá é que nem eles sabem o que eles querem falar. E daí, a segunda questão, prova diferenciada. O meu colégio faz prova valor 60 para todo mundo no mesmo padrão. É antiquado, mas meu colégio faz. E daí, como que fica a minha matéria nisso? Então esse negócio tinha que vir já acordado, para eu já chegar pro meu diretor e falar, ó, ano que vem vai ter uma determinada matéria que não vai dar para participar desse ciclo de provas. Qual que é a certeza de que isso acontece? Então, assim, para mim, Lucas, tem que passar. O curso começa a se tornar inútil. Não tá indo para lugar nenhum. Não é certeza de nada, tem que passar isso pra tutora. Eu tô aqui pra fazer alguma coisa pra ter educação, algum norteamento dessa matéria, não um negócio que não tem nem documento pronto. Então eu não oferecesse esse curso. Eu concordo com você, e para ser sincero, eu era professor formador, por exemplo, no ensino fundamental de história. E foi a mesma frustração que eu tive, porque, por exemplo, eu esperava uma oportunidade de discutir questões teóricas acerca dos conteúdos, né, do que se ensina, como se ensina. E eu percebi que, na verdade, as jornadas 1 e 2 do ensino fundamental, que não tem problema nenhum, velho, eu só queria que fosse tipo mais óbvio, né, mais pedagógico, mais intuitivo, que nós íamos estar trabalhando a implementação, tipo assim, de novas metodologias, né? Eu vou dar o exemplo aqui do uso do quizzes, né? Acho que todo mundo se identifica nisso aí, né? E não tem problema nenhum, você entendeu? Eu sei que muita gente não gosta, com várias, né, razões que eu abençoo, só que eu pelo menos sou de dar chance. E eu acho que tem muita coisa que a gente pode subverter, né? Um propósito próprio, assim, né? Para melhorar o nosso ensino e não para ficar atrás das plataformas, assim. Douglas, para além disso, eu fico sem palavras, cara, porque, de fato, entendo a sua frustração mesmo, assim, e eu tô na mesma ansiedade, mas também queria garantir que, assim, tem pelo menos eu sou abençoado de estar no grupo que eu tô de formadores, porque lá todo mundo cobra mesmo, toda reunião, que é o papo formativo que a gente tem, o pessoal fala, cadê o documento? A gente precisa disso daqui para saber como é que vai ser. Porque sim, né, eu acho muito massa e louvável o tom do seu questionamento, porque eu percebo no seu tom uma preocupação com a qualidade da sua aula. Você entendeu? Que é um grande problema, né?
A gente sabe que tem um problema estrutural generalizado na instituição de educação, e não é como se o professor pudesse lavar as mãos e dane-se, enquanto não melhorar tudo eu também não vou. Não, é massa ver isso, que é tipo assim, eu tô ansioso por dar uma aula que eu me orgulho de chamar de minha, né? Por quê? Porque eu estudei, porque eu ralei pra caramba. Eu, por exemplo, para dividir um pouquinho a experiência com vocês aí, tive a sorte de aqui em Maringá fazer o estágio lá no patrimônio da cidade, né, que é onde o pessoal tomba, né, arquivos. Nos anos 70, teve um pessoal que teve a genial ideia de fazer um projeto de, como que eu posso dizer, tentar reunir documentação de uma maneira geral. Quando eu digo de maneira geral, é documentação física, é fotografia, é documentação oral, né? É gravar o relato dos pioneiros acerca da cidade, assim. E, cara, o que eu pude aprender, por exemplo, sobre a metodologia de colonização do norte do Paraná, que foi terceirizada, era feito pela Companhia de Terras do Norte do Paraná, depois, que era inglesa, e depois os brasileiros compram, vira a Companhia a Companhia de Terras do Paraná, perdão, e a Companhia depois Melhoramentos do Norte do Paraná. E é muito louco observar esse processo, que tipo de personagem que é favorecido, que tipo de personagem é suprimido, né, ali da história, porque vai ser um pioneiro falando o lado B, falou, eu conheci desse jeito, não é desse jeito aí que está na documentação oficial. E eu, pelo menos, estou muito ansioso para ver isso, né, ali no planejamento, esse tipo de coisa, que na minha opinião, inclusive, se encaixa o tema da trilha, que é o desenvolvimento da economia, né? Assim, o trabalho, a relação do trabalho e desenvolvimento do Paraná está totalmente ligado com a economia. Mas também não estou tão animado assim, né? Eu estou um pouco descrente aí, conforme o que você mesmo relatou. Também estou sentindo que talvez eu fique a ver navios, mas ainda reservo alguma fé aí, e a pedir pela paciência de vocês também, para quem sabe a gente, saindo o documento, a gente esteja ali nas reuniões programado para a gente fazer essa discussão. E não apenas ficar no lado técnico, metodológico técnico, né? Que é a metodologia de avaliação da feira, a metodologia de avaliação do desenvolvimento de uma campanha publicitária ou do portfólio, e ver um pouco mais do conteúdo em si, né? O que vai estar rolando? O que eu vou precisar dominar para dar uma aula de qualidade, né? O professor Tiago levantou a mão. Professor, faça sua fala. Oi, eu acho que antes foi a Vanderleia. Opa, deixa eu olhar aqui na lista. Você está correto, professor. Desculpa, professora Vanderleia, me confundi aqui. Pode falar. Bom, eu só vou dar uma... Eu acho assim que eu de minha parte, você poderia até compartilhar isso com né, na tutoria. Na tutoria, porque eu acredito que se esse documento ainda não está sendo divulgado para nós, é para que a gente não faça a crítica, não faça uma leitura crítica. Ele é passado em cima da hora justamente para que a gente seja pego de surpresa e não consiga fazer a crítica ao documento. A gente tem a própria ideia, né? Se você começar a própria ideia de você pensar a história econômica do Paraná, a gente não tem nem na universidade. Universidade Federal, a gente não tem mais essa divisão. Se você pegar ali as linhas de pesquisa, as pessoas pesquisam sobre história do Paraná, mas não pesquisam mais nessa história econômica, né? Como história econômica, isso já foi superado. Já desde os anos 90, a gente trabalha mais com uma história social, né? Não trabalha com a história econômica do Paraná, né? Então, assim, isso era feito lá por um grupo de historiadores anterior, né? Ali dos anos 70, 80. Então, assim, eu acho que o documento não sai justamente para que a gente não faça a leitura crítica. É proposital. É isso. Faz sentido, né, prof? Faz sentido.
meio o negócio acaba sendo aprovado a toque de caixa, assim, né? Para que eu acho possível, eu acho que é uma teoria bem válida, assim, para ser sincero. Pelo menos eu fico pensando que a maneira como se trata isso deveria ser observado entre o corpo docente e a administração, né? Porque a gente sabe que é uma relação estressada, né? A relação da administração com o corpo docente, com o corpo de profissionais da educação, né? Então, tudo que pudesse ser azeitado, né? Eu acredito que seria positivo para não estressar ainda mais essa relação, que acaba afetando, né, o desempenho do nosso trabalho ou a nosso horizonte de expectativa em relação à nossa própria profissão e o desenvolvimento, né, como que eu posso dizer, da nossa carreira dentro do Estado. O professor Tiago, deixa eu ver aqui, Tiago Galinski, queria fazer uma fala? Fique à vontade. Perdão, professor, me perdoes. À vontade. Então, assim, sobre a fala do professor Douglas, essa questão, assim, a gente vê o preparo de vocês enquanto formadores e tudo mais, mas isso é em todos os cursos ofertados. Por exemplo, eu fiz os 2 primeiros no coordenador de curso. E daí, tudo que vinha de material da CED, apresentado pela professora formadora, era um. Tudo que vinha pelo núcleo era totalmente diferente. Então, até mesmo a questão de seleção de cursos, da onde estavam esses cursos, no material, a professora mostrava os sites do próprio governo federal e pelo núcleo não, é o que foi pré-aprovado. E ainda mesmo assim com muitas ressalvas, só porque a gente não conseguiu nem abrir novo curso. Em pensamento computacional, o buraco foi muito mais embaixo, porque o material totalmente equivocado. Eles iam trabalhar com uma linguagem de programação, mas durante todo o material eles chamavam com outro nome. Então, assim, aquela coisa, meio que joga para ver o que dá, né, a SED e outros ali envolvidos, joga para ver o que dá e ver o que acontece ali no meio. Sobre a fala da professora Vanderlei, de deixar segurando para ver o que dá, foi o caso da disciplina de artes, acho que no início do ano, que foi feita ali, segurou a distribuição de aula e depois foi tentativa de corte dessa disciplina. Então, atualmente a gente tem essa visão do governo de segura para evitar a crítica e solta no ato para ver se consegue minimizar o impacto e passar do jeito que eles querem. Complicadíssimo, mas interessante saber que, tipo assim, não é só a nossa área que sofre. A professora Sofia, professora, você deu uma olhada nesse documento aí? Porque eu não, por exemplo, eu não cheguei a abrir eles. E a última informação que tinha ficado é de que não estava pronto ainda, mas isso já faz, tipo assim, pelo menos 2 semanas, né? Eu dei uma olhada, Lucas, por cima, mas ali ele tem, tipo, um quadro te dando algum rumo, de certa forma. Nada de conteúdo, mas, por exemplo, mais ou menos, eu não vi, só dei aquela corrida de olho, sabe? Sabe aquela corrida de olho? Sim. Então, de repente, ali, se cada um der uma olhadinha, o que possa ajudar a esclarecer, ou mais dúvidas também, Não, mas é bom de qualquer maneira, e eu fico grato aí. Eu mesmo vou dar uma olhada aqui, porque, por exemplo, vou até postar aqui que a gente vai acabar usando o nome desse documento aqui é Referencial Curricular para o Novo Ensino Médio Paranaense, Itinerários Formativos e Princípios Organizadores. Só que isso daqui é, tipo assim, de uma maneira geral, não tem sobre, né, trilhas de aprendizagem, né, história econômica do Paraná. Por que é interessante esse documento aqui? Porque eu procurei ele. Porque ali nele, se vocês abrirem, vai estar, por exemplo, a descrição das habilidades dos eixos, que é aquela investigação científica, né, o empreendedorismo, né, e a mediação e intervenção sociocultural. Porque ali está falado, por exemplo, nos nossos slides, mas o que quer dizer, né, esse empreendedorismo? Né? Ou, por exemplo, o que é mais quente ali, na minha opinião, que é a investigação científica e a mediação e intervenção sociocultural.
qual é a definição dessa habilidade do eixo estruturante, tá? Então, sim, vamos ficar ligado aí o que é oferecido por esses documentos. Só que, infelizmente, né, vocês vão ver também ali no documento que eu mandei, que tem uma marca d'água ali escrito versão preliminar 2, né? Não é nem a 1, assim. Então, eu também não posso dividir isso com vocês falando que é oficial, porque não é, entendeu? Mas vamos lá. Eu vou pular aqui a parte do quizzes, tá? Não, pular não. Eu vou ceder aqui para vocês o quiz, é bem rapidinho. Eu vou até aproveitar para pegar encher minha garrafa ali enquanto vocês fazem. Deixa eu passar aqui para vocês o link, tá? Aqui está. Consegui. Então, esse quizzes, pessoal, eu vou mandar um link para vocês aqui agora, e é o que está escrito ali no nosso slide. Vai falar sobre as habilidades a serem desenvolvidas em cada eixo estruturante, tá? Aí, vamos tentar correlacionar elas, ok? E quem precisar do código também está aqui, ó, no chat. Okay? E para além disso, 2 minutinhos, tá? E eu já começo a discutir o próximo slide aqui com vocês. Eu vou só pegar um pouquinho mais de água, né? Porque hoje prevejo... Essa turma é muito crítica. Eu acho que essa turma é muito saudável. Você entendeu? Aqui tá todo mundo muito comprometido mesmo com a profissão e é bonito de ver assim. Mas a discussão rende aqui. E eu acho que vai rolar muito mais discussão até o final da nossa reunião de hoje, tá, gente? Então, vou até pegar um... aquele quizzes ali, professora, se você clicar nele, ó, é para você correlacionar... Deixa eu até entrar aqui para ver se está funcionando. Começar... Está, pelo menos para mim está esse quiz, né? Isso. É para tentar correlacionar as habilidades que estão elencadas ali, tá? De cada um dos dos 4 eixos estruturantes da nossa trilha de aprendizagem. Então, você vê que tem a descrição ali das habilidades, né? Por exemplo, pode ir fazendo aí enquanto eu estou falando, só vou falar aqui. Cadê a habilidade aqui para eu descrever o código para você? Ali, ó. Tem esses códigos, né? Que para quem não sabe o que significa, eu vou descrever, por exemplo, aquele ali. EMIFCHSA03. O que isso quer dizer? EM, ensino médio. IF, itinerário formativo. E CHSA é ciências humanas sociais aplicadas. E o 03 refere-se à habilidade número 3, que está elencada lá na BNCC para essa área. Tá? Então, a ideia ali no quizzes é você ler essa descrição e tentar associar ali ao nome da habilidade. Por exemplo, ali, ó, seção temática 1, código EMIFCG03. A descrição dela é: utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções a problemas diversos. Aí tem, por exemplo, ali embaixo, ó, o nome da habilidade: mediação e intervenção sociocultural, empreendedorismo, processos criativos e investigação científica. Eu acredito que esse que eu acabei de ler é investigação científica. E aí e fazer com os 4 aí, ver se dá certo. Tá, prof? Só para aquecer a discussão aí. Eu consegui responder ou deixei mais confuso ainda, professor? Então, licencinha aí, pessoal. 2 minutinhos aí, eu vou pegar mais água, tá bom? Um momento. Eu volto aqui 8h57. Vamos fazer juntos ou cada um faz o seu?
Na sinceridade, eu entrei, chutei e saí. Tá, mas Porque, pra que vai servir isso daí? Só arrastei assim, pronto, enviei. Eu Arrastei, também, eu Douglas. fiz isso daí. Ah, por favor, isso daí tem que vir explicado. Eu sei que não é culpa do Lucas, mas isso daí tem que vir explicado a SED. Sem Não, e enrolação de depois. tempo. Não, e como se adiantasse? Eles parecem que querem que você decore É, o conceito. Para quê? O que que significa? Não não, interessa. Decorou a falinha ali, decorou a frase, papagaio a frase, tá ótimo. eu já vi um conceito ali, já não gostei. Falei, você quer saber, ó. Nem sei se tá certo, tá errado, pronto, Nossos tá alunos feito fazem a aí. mesma coisa. É, Lucas deve estar ouvindo tudo, mas é verdade, chutei tudo. Cheguei, hora. Não, Douglas, fica tranquilo, eu não sou um capataz da sede, não. Eu partilho muito da frustração que vocês estão, né, evidenciando aí. Eu fico um pouco incomodado com a ideia de empreendedorismo. É a que mais me mata, velho. É a que mais, putz, sabe? Isso não me mata muito não, porque se pelo menos a gente tivesse ensinando alguma coisa certa, alguma coisa... Gente, olha, eu tô dando aula pro segundo ano, eu tô tão indignado. Eu dei 2 aulas falando sobre o movimento feminista, nenhuma aula trazia conceito de machismo, nenhuma aula trazia conceito de patriarcalismo, sabe? É um beabá tão básico que eles estão jogando. E a gente fica preso naquele slide ruim, porque senão não faz a prova Paraná. Ave Maria. Não adianta nada, porque eu tô aqui, ó, tô fazendo esse curso desde 2020 e nós estamos em 2023. Eu não vi mudança nenhuma. Não é, eu acho que carece dessa profundidade aí mesmo, dessa profundidade analítica que é, tipo assim, muito natural, né, das humanidades. A gente acaba sentindo falta disso daí. E Pessoal, outra coisa, ninguém aguenta mais slide, né? Nem aluno, nem professor. Mas o problema não é ter o slide. Eu acho que o slide é o futuro, sabe? Ele ajuda bastante. O problema é que os slides estão vindo muito porco. É que nem sétimo ano. Sétimo ano, você pega os slides lá, a chegada dos portugueses ao Brasil aqui, né? Daí você vai dar aula lá, daí tá lá jogado. Escambo tá jogado, etnocentrismo é um conceito de 3 linhas que é extremamente importante você trazer. Daí você tem 2 slides falando, os portugueses chegaram aqui, se assustaram com um índio pelado, se assustaram com... Gente, isso daí eu falo pra eles, isso não precisa estar no slide, tem que estar no slide é o conceito de escambo, que é importante. O que tem que estar no slide é falar que o indígena ele tem um pensamento diferente, ele não tem um pensamento acumulativo, a forma de trabalho deles é diferente. Isso o slide não tem. Entendeu? Daí passa 2, 3 slides falando da mata, falando do encontro do indígena, citando cada um do governador geral do Brasil. Pra quê? É isso que tá me matando, sabe? É uns slides falando umas coisas inúteis, daí eu tenho que parar a aula, trazer esse conceito, falar esse conceito pra eles, sendo que poderia estar no slide, poderia ter facilitado minha vida, sabe? E daí, pior que na prova Paraná também, né? Não vai. Daí na prova Paraná cobra o que é um escambo. sim. Cobra o que é um etnocentrismo. Mas no slide tá escrito etnocentrismo é cultura no centro. Você acha que falar isso para um aluno de 12 anos ele vai entender o que é isso? Não, você tem que explicar, você tem que fundamentar. Daí é isso que eu falo. Aquele slide é feio. Daí nesse momento eu sou o protagonista. Eu posso modificar a aula. Assim, quando o negócio é positivo, é eu que faço. Quando o negócio é negativo, é porque eu saí da trilha, entendeu? É isso. É frustrante mesmo porque a questão dos conceitos que o professor acabou de apontar, toda reunião dos professores, isso é a coisa que eu mais aponto, assim. Acho que um dos diagnósticos que eu acho que todo mundo concorda é que os alunos, eles carecem de um vocabulário conceitual, né? Eles não dominam conceitos de maneira ampla, assim, você entende? E como você disse, por exemplo, vamos discutir o conceito de etnocentrismo. Para você trazer para a realidade esse conceito, né, para eles conseguirem ver no dia a dia, né, porque se ficar no campo das ideias, eles estão interessados com outras coisas. Eles vão ver ali na hora e vai esquecer depois. Mas se eles veem na vida real, aquela coisa penetra, né? O aluno ele absorve e ele, né, pode usar aquilo para a vida dele. Isso é uma aula, 2 talvez,
e não tem tempo. Só não tem tempo no planejamento para a gente parar e ter esse cuidado com o desenvolvimento do conceito dos alunos, né? A ampliação do vocabulário conceitual deles. Eu não vou falar nem da interpretação, que esse eu acho que é a mãe dos problemas, né, dos alunos. É a incapacidade, é a não competência quanto à interpretação e uso da linguagem, né? Mas não vou me estender muito não. Professora Andréia, por favor, pode falar. Oi, bom dia. Muito bom dia. Estão me ouvindo? Eu mudei meu microfone aqui, não sei se ele está funcionando. Tá ótimo, tá bom, alto e bom tom. Que bom. Então, só complementando aí, né? Estou aqui só ouvindo, mas o professor Lucas está num fogo cruzado, né? Eu não queria estar na tua pele aí nas reuniões com a SED. Mas, enfim, né? Professor de história sendo professor de história sempre. E eu entendo aí as colocações do Douglas, mas, infelizmente, o que a gente vê e o que a gente espera da própria trilha, dentro dessa política educacional que a gente está inserido agora, é a supressão de todo tipo de debate crítico, né? E a gente já viu que as políticas educacionais, elas são, de fato, políticas, né? Então, essa política educacional da proposta do novo ensino médio, ela retira totalmente essa parte da criticidade da história. E é o que eu imagino que vai acontecer com a própria trilha, é o que a gente tem visto nos outros componentes curriculares, né? Então, a nossa esperança aí de vir alguma mudança, algum conteúdo crítico, bem estruturado, seria dentro de uma proposta de reestruturação do próprio novo ensino médio. Porque esse formato adotado e que a gente tem que seguir no Estado por causa da Prova Paraná, ele não tem por objetivo que o aluno seja um aluno crítico. Ele está totalmente atrelado a uma posição política. Então, a gente não pode esperar nada de muito diferente nesse sentido. É o que está imposto, é o que vai vir, e isso, infelizmente, só vai mudar com a mudança aí da proposta do novo ensino médio, tá? E o pouco que a gente pode fazer é o que a gente faz lá no chão da sala de aula, né? Tentar passar ali para o aluno, isso aqui cai na Prova Paraná, tem aí, vou te mandar o slide, e na nossa prática a gente tentar fazer aquilo que a gente aprendeu, né, lá desde do curso, da faculdade, dos debates, né, que era aquela prática que a gente tinha por objetivo de formar o aluno crítico, de formar o aluno cidadão. E até isso vem sendo difícil no momento atual, né, dentro da própria situação atual que a gente vive em sala de aula, dentro dos próprios conflitos que existem. Então, a gente fica aí de mãos amarradas nesse processo todo, né? Infelizmente, isso é uma escolha. Isso é uma escolha da SED, né? O slide é ruim porque é para ele ser ruim mesmo. O slide não é crítico porque não é para ele ser crítico. O slide, ele não traz conceitos importantes que é para que não se entendam esses conceitos. Ah, então, ele está estruturado aí seguindo esse tipo de posicionamento, de pensamento do processo educacional, infelizmente. E acho que é mais ou menos por aí. A fala da professora me lembra, eu acho que é uma frase famosa, eu vou provavelmente estragar a citação aqui, mas vocês me perdoem, me dê uma licença poética aí, que eu acho que é aquela frase do Darcy Ribeiro, né, que fala que os problemas da educação brasileira não são problemas, é um projeto de educação, né, é pensado para funcionar da maneira tal qual é. Né? Porque, por exemplo, a gente discute pra caramba aquela velha máxima do Paulo Freire, né? Evitar a educação bancária. Fica difícil. É muito simples a ideia, né, de colocar o aluno como protagonista. É muito simples mesmo. Só que tem que ter uma estrutura que, tipo assim, crie condições para isso acontecer. Seguindo, né, essa dinâmica de aula, tipo, a partir de slide, é 100% bancário. É 100% não discussão. É 100% não protagonismo. Você entendeu? É tipo, né? Existe, tipo assim, é óbvio que existe uma relação cortada
entre o ensino do Estado, né, público do Estado, das escolas, o ensino médio, ensino básico, ensino fundamental, e a pós-graduação, ou a graduação, né, a universidade, que se produz como conhecimento científico técnico, né? Enfim, há um abismo. Observamos um abismo, pessoal. E vamos voltando aí a contragosto, ao arrepio da minha classe professoral aí. Vou voltar aí para o slide, tá? Não me odeiem, me amem, por favor. E a dica que fica aqui, ó, segundo slide, galera, que como a gente tem que produzir aquele diário formativo e entregar ele no final da jornada, já abram ele aí, tá? Para colocar lá na página R3 o que estamos discutindo, ok? Então vamos lá. Aí, né, habilidades da área, né? Eu já descrevi a composição desses códigos aqui, né? Que nem aquele, ó, MEMIFCHSA03. Ensino médio, itinerários formativos, ciências humanas e sociais aplicadas, habilidade número 3. Que habilidade é essa? Eis a descrição. Selecionar e sistematizar com base em estudos e ou pesquisas, abre parênteses, bibliográfica, exploratória, de campo, experimental, etc., fecha parênteses, em fontes confiáveis. Informações sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e ou global, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante a argumentação, com cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias, tá? Então, a habilidade da área no primeiro trimestre é essa habilidade aqui, tá? Fica tranquilo, pessoal. O professor ele tá... alguém... sim, pode deixar, Douglas, beleza. Segundo trimestre, né? Aí tem lá outras duas habilidades. A EMIFCHSA06, vou falar só o número, tá bom? Porque elas obedecem aqui a mesma estrutura. E a habilidade número 11. Essas habilidades podem ser encontradas lá na BNCC, ok? Especificamente a parte que trata sobre o novo ensino médio, tá? E, né, os eixos estruturantes aqui é processos criativos e empreendedorismo. No terceiro trimestre, né, o eixo estruturante é a mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. E habilidades 09 e 12. Agora vem, pessoal, agora vem, hein? Ó, agora vamos abrir o documento compartilhado no chat pelo formador, que sou eu. Faça sua cópia e preencha individualmente com as habilidades da área. Então a gente vai seguir apenas Deixa eu compartilhar primeiro. Não consigo falar enquanto estou fazendo isso. Copiar link. Pessoal, lembrem-se de fazer a cópia de vocês para que vocês possam editar esse documento que eu estou compartilhando aqui agora. Eu também vou compartilhar com vocês o link dos slides, apesar de que ele estava lá, né, na nossa chamadinha lá da reunião de hoje, pelo Classroom e pelo Zap também. Por quê? Porque vocês vão usar as informações desse slide aqui, que é esse aqui que a gente está vendo. Por exemplo, o documento que eu acabei de compartilhar aqui no chat é esse aqui. Vou compartilhar ele aqui. A gente vai ter que preencher no nosso Em Ação de hoje essa pequena cartilha aqui. Ela é bem simples, tá? Trilha de aprendizagem D, aí coloca ali História Econômica do Paraná, cursista, coloca o nome do seu nome. Percebam que aqui, ó, a folha que diz respeito ao primeiro trimestre, tá tudo preenchido, né? Então aqui, ó, seção temática, origens econômicas do Paraná, primeiro trimestre, a gente sabe. Os eixos que estruturam investigação científica, habilidades dos eixos. Essa aqui a gente só consegue naquele documento que eu mandei anteriormente, que eu vou mandar novamente aqui, tá? Opa, será que tá errado aqui o meu link? Será que ele funciona? Funciona, tá funcionando.
aí habilidades da área, e é esse que a gente vai procurar colocar agora. A gente vai voltar ali nos slides e vai ver as habilidades da área, tá? E depois objetivos de aprendizagem e a produção pedagógica. Tá tudo escrito aqui, professor. O que eu vou fazer? Não, a gente vai preencher esse aqui, ó. A próxima página, que é do segundo trimestre, tá bom? Pode colocar a seção temática se quiser, os eixos estruturantes e as habilidades dos eixos. Não foi pedido pelo slide. Pediu as habilidades da área. Então, por exemplo, deixa eu compartilhar minha tela na íntegra. Professora Jailda, eu já acudo, vou te acudir aí, tá bom? A janela. Ó. Pronto. Ó. Tem aqui, né? Beleza? A folha que a gente vai editar, né? E o slide falou aqui habilidades da área dos segundo e terceiro trimestres. Aqui, ó. Então, é esse daqui, desse slide, que é o segundo trimestre, e esse aqui, habilidades da área do terceiro trimestre. Onde que eu acho isso? A gente viu ali atrás, ó, habilidades da área, segundo trimestre. Então, eu vou chegar aqui, ó. Vou copiar. Vou voltar lá no documento, segundo trimestre, habilidades da área, né? E vou colar aqui, ó. Vou deixar um pouco maior aqui. Eu não estou conseguindo digitar, prof. Ô, prof, certifique-se que você fez uma cópia. Porque se você tentar direto, você abriu o link que eu mandei e você tentar direto, não dá. Sabe Como por que eu quê? faço, então, prof? Ó, eu vou mostrar para você aqui. Eu vou clicar aqui no link, né, que eu fiz aqui. Abrir aqui, ó. Aham, sim. Você vem aqui em cima, nesse menu, você vai clicar em arquivo, você vai vir aqui nesse menu aqui, fazer uma cópia, ok. E vai clicar em toda a apresentação. Você vai perceber que quando você clicar fazer uma cópia, vai abrir uma nova aba com o mesmo documento, só que esse é seu, entendeu? É como se esse link, quando eu passo o link para vocês, é como se eu estivesse dando um documento para a turma xerocar, para todo mundo. Você entendeu? Fazer uma cópia para todo mundo. Por quê? Porque imagina se a turma decide, tipo, todo mundo editar esse documento que eu estou dando para vocês copiar. Não dá, ficaria uma bagunça, né? Então, vamos lá. Professor Douglas, pode falar. Eu tô no celular, eu não vou conseguir fazer essa atividade, tá? Não, de boa. Quando você falou ali para colar as mensagens, eu já presumi isso, professor. Fica É muito ruim o celular quando a gente tá na Meet e o computador meu aqui é meio complicado de eu ligar ele, então eu prefiro fazer as aulas na Meet. O que der pra gente fazer pelo celular, a gente faz. Mas quando essas coisas do Google, é complicado. Editar apresentação no celular é próximo do impossível, assim, né? Algumas coisas dá pra fazer. O Quizzes dá. Só o Google e o Jamboard, que pelo celular não dá pra fazer as coisas, né? O resto dá pra fazer. E é só fazer Ctrl-V, Ctrl-C, né? Isso, é só Ctrl-C, Ctrl-V. É muito simples. Mas daí o diário formativo eu tô fazendo depois. Eu faço quando eu tô na minha hora de atividade. Perfeito. Vamos fazendo lá. Professora Rose, pode falar. Prof, seu microfone está desligado. Eu não sei se fui eu que fechei sem querer. Não, bateu ali sem querer. Eu também bati. Você mandou um monte de negocinho ali azul, quer dizer, links, e o do meio é o que a gente cola, né? O do meio que eu falo assim. Isso. O do meio ali. Só que o meu não abriu. Não abriu. O que acontece quando você clica nele, prof? Não, ele tá a página em branco. Uma página em branco? Não abriu o link. Ficou em branco. Entendi. Você pode, então, tentar ir lá no... Porque esse segundo link que eu mandei para você são os slides, né? Os slides que a gente está acompanhando aqui. Isso. É aquele que a gente vai colar, vai copiar e colar, né? Isso. Você pode ter acesso a esse link também pela mensagem que eu mandei lá no Google Classroom, convocando para vocês para a reunião de hoje, ou a mesma mensagem que eu mandei lá no WhatsApp. Então, vê lá, link do slide, vê se aquele link lá funciona. Pode ser? Vamos tentar lá.
Então, Lucas, beleza. eu vou lá em arquivo, fazer uma cópia, eu coloco toda a apresentação ou slides selecionados? Toda a apresentação, prof. E fazer uma cópia, tá. Faço uma cópia. Lucas, eu não entendi a necessidade desse copia e cola, nem da onde que então a gente tira as informações para copiar e colar. Para que a gente nem copiar e colar isso? Se é para copiar, todo mundo fazer igual. Não vem pronto. Qual é a necessidade da gente se bater com copia e cola aqui, gente? Pelo amor de Deus. É uma ótima pergunta, me fizeram essa pergunta nas outras turmas. Então, uma pessoa faz esse copia e cola, daí você já manda ali, nós fazemos uma cópia e só colocamos o nome, dá tudo igual também. Desnecessário isso, gente. Eu não tô com cabeça para ficar... Eu meio concordo porque eu não estou conseguindo fazer. Gente, assim, prof, Vanderlei, não, né, se sinta desautorizado assim, mas tipo assim... Da onde que tira o eixo temático? O eixo temático... vou falar aqui novamente. Quer ver? Deixa eu... Não, vem aqui. Aqui. No nosso Em Ação, prof, não precisa ir lá no eixo temático. Vamos pegar só as habilidades da área, tá bom? Aí seria só... aqui as habilidades da área. Pode deixar a habilidade dos eixos estruturantes sem preencher. Ou, eu vou ser sincero, prof. Que a parte que eles nem sabem o que vão fazer ainda. Que não está pronto o documento. O documento que eu cedi para vocês preencherem é aquele outro que está aqui, esse aqui que eu estou mostrando aqui agora, que eu também postei ali no chat. Mas, prof, de coração, vou ser sincero, eu acho que eu nem posso falar isso, mas, prof, se você se sente constrangida pelo exercício, acompanha isso só com a gente, porque a gente... né, eu vou fazer isso, porque eu não estou achando... A gente está lendo. Eu estou lendo aqui para vocês, né? O importante, no fundo, é o conteúdo, não é mesmo? Então, se for, tipo assim, muito doído fazer, eu entendo, né? O que você está colocando assim, surgiu esse mesmo questionamento nas minhas outras turmas, e longe de mim, né, que eu vou questionar esse sentimento, porque eu entendo, em grande parte. Porque eu acho que seria muito mais útil a gente fazer a leitura, analisar, entender, do que ficar copiando, todo mundo copiando e colando aí. Sim. O documento. Para ser bem sincero, eu penso de uma maneira bastante parecida com a sua, assim. Eu só tô, assim, seguindo o roteiro aqui, né, porque o pessoal fala, isso aqui é imprescindível, né, vocês têm que fazer. Eu também não acho efetivo, mas tô cumprindo com o roteiro que foi proposto aí, prof. Eu peço para você também não ficar chateada comigo aí de repente, tudo bem? Não, super entendo, é só que eu acho que... Obrigado, né? prof. Não, entendo também. Que bom que a gente se entende. Professora Jailda. Ô, Lucas, tem essa atividade no Classroom? Não, essa atividade não é que está no Classroom. Essa atividade que a gente está fazendo agora é o Em Ação de hoje. Tudo bem, professor Thiago? Então eu não consigo fazer porque eu também estou no celular. Porque se estivesse no Classroom, eu abriria o computador e faria. Mas está no... Então tá. Você precisaria aprender. Aqui a gente vai usar o Google Apresentações, é outro app, vamos dizer assim. Mas tá, vamos lá. Fica desse jeito aqui que eu coloquei, tá bom, pessoal? Deixa eu até mudar aqui a fonte. Deixa eu também tentar dar uma ampliada aqui. Ixi, droga. Amplia tudo menos o arquivo. Aqui, ó. Ficaria desse jeito aqui, ó. Tá bom? Vamos tocar o barco aí, então. Tá? Para todos os efeitos. Aí, beleza. Fizemos aqui o nosso Em Ação. E beleza. O objetivos de aprendizagem agora, né? De cada um, respectivo a cada um dos trimestres ali, tá bom? Então, vai ter aqui, ó. Primeiro trimestre, objetivos de aprendizagem, que é conhecer e compreender a formação da estrutura econômica do Paraná, os mecanismos de ocupação e povoamento do território, massa, sobre isso, né, que eu acho que é importante, observando as dinâmicas sociais e culturais das regiões e os desenvolvimentos decorrentes desse processo,
para ampliar o conhecimento sobre o desenvolvimento das estruturas produtivas do Paraná. Aqui que está a minha gotinha de fé, porque, por exemplo, se está claro os objetivos de aprendizagem, e na minha opinião eles são coerentes com demandas da nossa disciplina, o que eu acho que tem que ser, eu fico no aguardo de que o conteúdo seja condizente com esses objetivos, né? Mas, a ver, né? Só lá saberemos. E o segundo objetivo, né, de aprendizagem do primeiro trimestre da nossa trilha é analisar e explicar o papel das atividades econômicas e relações de trabalho no processo de construção das diferentes identidades individuais, coletivas, locais e regionais no estado do Paraná para integrar a formação das identidades individuais e coletivas dentro do estado do Paraná. Perfeito também, na minha opinião, pelo menos. Desde que o conteúdo esteja de acordo, né, com esses objetivos de aprendizagem que está sendo apresentado aqui. Calma aí, gente. Deixa eu ver quem tá com. Desativar aqui. Deixa eu abaixar a mão da professora Jair também, se eu me confundo depois. Então vamos lá. Beleza. Os objetivos de aprendizagem do segundo trimestre. Tá? Reconhecer as transformações das estruturas da produção econômica do Paraná, os impactos promovidos na sociedade e a importância do Estado para o país, para a valorização do papel econômico desempenhado pelo Paraná no âmbito nacional. Legal. E 2, segunda habilidade aqui que, né, habilidade não, confundi. Segundo objetivo de aprendizagem. Analisar os impactos das mudanças e das potencialidades. Minha professora de português chorando, onde quer que ela esteja, enfim. Produtivo econômicas do estado do Paraná, buscando testar soluções criativas para a apresentação de produtos do agronegócio. Já fica mais, né? Já começa a encrespar aqui, mas tudo bem. E os objetivos de aprendizagem do terceiro trimestre, que é compreender como o processo industrial se desenvolveu no Paraná, suas origens, importância e relação com a produção agrícola, para o reconhecimento das dinâmicas econômicas paranaenses. E o segundo objetivo de aprendizagem do terceiro trimestre é avaliar o crescimento e a inserção da indústria paranaense nos novos processos produtivos, nos mercados globais e na promoção de novas tecnologias, para aproximar as práticas produtivas e econômicas das vivências sociais. Bacana, é bom ter isso em mente. Novamente, fica a ressalva de que, a ver, né, se o conteúdo vai, de fato, criar condições para essa aprendizagem se efetivar, né? Ao contrário, né, do que a gente denunciou aí sobre a questão dos slides, por exemplo, né, aquela questão de ser muito raso, conteudista, né, e pouco espaço para a troca de ideias e aprofundamento. Aqui agora, a gente vai para a segunda parte do Em Ação. Então, esse aqui, ó, na primeira parte do Em Ação, a gente colocou naqueles documentos as habilidades da área. Nesse segundo Em Ação aqui, a gente vai colocar os objetivos de aprendizagem. Ou seja, esses aqui, ó, esses slides. Como o primeiro trimestre já está, né, preenchido aqui, a gente ignora o primeiro trimestre e vamos para o segundo e terceiro trimestre. Então, vou fazer aqui para vocês, vou fazer junto com vocês aqui. Segundo trimestre. Eu sei que são esses dois aqui, né? Os objetivos de aprendizagem. Então, eu vou copiar e vou colar aqui, galera. É que o ruim, Lucas, está muito pequeno aquela tabela lá, sabe? Aquela ou essa? Essa. Não. Essa. Aqui a gente tem que preencher, está muito pequena. Sim, prof. Dependendo de onde você está abrindo, é complicado mesmo. Se você está abrindo no computador, ó, aqui, ó, eu aperto Ctrl e no mouse aqui, ó, eu mexo na barra de rolagem, que é para ampliar mesmo. Porque, ok, tamanho... Perdão, Lucas, eu tenho dificuldade nessa parte das tecnologias, tá? Não tem problema nenhum. Não peça desculpas por isso, prof. A gente está aqui justamente para sanar esse tipo de questão, tá bom? Quantas vezes for necessário. Às vezes, tipo assim, eu percebo que alguns cursistas ficam constrangidos, né, porque não quer dar trabalho. Eu também sou esse aluno, vamos dizer assim, né? Nas reuniões eu pouco falo,
Mas eu, Lucas, não tenho problema nenhum de mostrar quantas vezes for necessário. Se você quiser também, professor, prof, você tá muito rápido aí no seu ritmo, me avisa que eu faço de uma maneira mais pedagógica e mais devagar ainda, tá bom? Lucas, aonde que amplia que você falou? Você pode apertar o botão Ctrl do seu teclado e sabe aquela rodinha de rolagem do mouse? Sei. Você pode rolar ela, ó. Repara que ok, vou tentar aqui. Ctrl e daí... Você pode rolar aí a bolinha. Aqui, ó, essa bolinha aqui do mouse, prof. Aqui no meio. Sim. Ok. Deu certo? Tô andando. É bom o suficiente. É bom o suficiente, prof. Vamos lá, então. Tá. Bora aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa, ó, com o próximo slide aqui desse documento, que é do terceiro trimestre. Olha, eu nem coloquei a habilidade da área, mas tudo bem. O slide aqui, ó, né, nos slides, não no documento a ser preenchido, na página 16 aqui, ó, né, conhecendo a trilha, terceiro trimestre, objetivos de aprendizagem. Eu vou vir aqui, ó, copiar, vou aqui, ó, e vou colar mais uma vez. Aí fica pequenininho, né? Eu vou dar o zoom aqui e vou também aumentar a fonte, ó, para ficar mais confortável, tá? Eu fiz isso com o objetivo de aprendizagem número 1 do terceiro trimestre, eu vou fazer isso com o número 2 também. Vou aumentar aqui também a fonte para ficar mais legível. Eu estou aumentando a fonte para vocês, tá? Para mim, assim, se vocês quiserem deixar do jeito que fica mesmo, para mim não tem problema, não. Vamos lá. Pessoal, vou continuar aqui, então, enquanto vocês fazem, tá? Vai ter um terceiro ali, ó, em ação, e depois a gente já termina. Na verdade, eu vou passar um pouco mais corrido agora, porque a gente já tá chegando perto do nosso horário, né? E eu não queria deixar que a reunião acabasse sem a gente fazer uma síntese aí, tá bom? E também, né, a nossa chamada. Super importante. Enfim, e agora a produção pedagógica. Nós falamos sobre habilidades e objetivos de aprendizagem, agora a gente vai falar sobre a produção pedagógica da trilha nos 3 trimestres. O que vai ser? Vai ser a maneira que a gente vai avaliar os alunos, né? Eles vão produzir algo, um material, uma coisa, e a gente vai ver o que é isso, né? Essa coisa que eles vão produzir, como é a metodologia. Na verdade, não vamos... Perdão, eu falei errado, me equivoquei. A gente não vai ver a metodologia, a gente vai ver o nome da metodologia, e eu acredito que fica para um outro momento a gente desvendar, né, o desenvolvimento de cada uma dessas metodologias aí para aplicação, quando a gente pegar essas trilhas aí no próximo ano. Produção pedagógica. Professor, a trilha de aprendizagem prevê que sejam realizadas 3 produções pedagógicas ao longo do ano, uma em cada um dos trimestres. Essas produções são desenvolvidas a partir dos objetivos de cada seção temática. Seção temática número 1, Origens Econômicas do Paraná, a gente já conhece, o eixo estruturante a gente também já conhece. Mesma coisa para a seção temática 2 e seção temática 3. Mas a questão é, qual é a produção pedagógica de cada um desses trimestres? Aqui está. Tá? Agora eu quero ver, agora eu vou ver professor infartando. Brincadeiras à parte. A produção pedagógica se dá nos 3 trimestres e vai ser, no primeiro trimestre, a elaboração de um portfólio, né, que vai ser sobre a produção econômica do Paraná a partir de uma localidade, cidade ou região, ou produção de interesse dos estudantes, muito provavelmente, né, que tem a ver com a sua região ali. No segundo trimestre, será uma campanha publicitária, né,
para ampliação dos conhecimentos sobre os agroprodutos produzidos e comercializados no estado do Paraná. E, por meio da sua difusão, criar o sentimento de valorização e reconhecimento dos estudantes para as capacidades produtivas do nosso estado. Terceiro trimestre, a feira, né? Que é a divulgação dos potenciais econômicos da localidade, município, região ou do estado do Paraná. Tá? O em ação aqui seria, então, né, a mesma ideia, Ctrl+C, Ctrl+V, só que em relação às produções pedagógicas. Tá? E fica a dica aqui, ó. Finalizando isso, que tal, né, preencher ali o nosso diário formativo sobre a reunião de hoje, que seria a página R3 aqui, porque estamos na nossa terceira reunião. Tá? A síntese, e essa daqui está se referindo apenas ao primeiro trimestre, mas é a mesma ordem, a mesma lógica para os três. A gente passou pela sessão temática, né, que no caso do primeiro trimestre é Origens Econômicas do Paraná, as habilidades do eixo, as habilidades da área, os objetivos de aprendizagem depois, e por fim, entender, né, ver qual será o tipo de avaliação que será dado, né, por trimestre. No caso do primeiro trimestre, será o desenvolvimento do portfólio, né. Essa avaliação a gente vai começar a chamar de produção pedagógica, simplesmente. Mas a gente sabe que é uma avaliação, né. Aqui tem um formulário, né, que eu incentivo vocês a preencher com com elogios e críticas, tá? Entendo também a descrença, né, nesse formulário, ok? Mas tem que incentivar, porque é uma das possíveis ferramentas, né, para operação de mudanças aí, tá? De como tá. Aqui, ó, que nem a professora já colocou, orientação número 003/2023, Educ 7, seria muito legal se a gente tivesse, por exemplo, isso aqui é importante. Eu acho que isso aqui a gente tinha que estar vendo nessa reunião, por exemplo. Mas são documentos que diz respeito à implementação dessa trilha. Como a professora disse, acho que eles não versam sobre conteúdos, tá? Mas sobre princípios, por exemplo, que a gente estava vendo. Habilidades a serem desenvolvidas, eixos estruturantes, objetivos de aprendizagem. Né? Acho que não tocam ainda no conteúdo em si, infelizmente. E, como eu disse para vocês ali no começo, né? Tem aí quem quiser se tornar formador, quem quiser, tiver o desejo de se equilibrar aqui numa corda bamba entre os professores e a SEED, é radical, é um esporte radical, galera. Então, quem tiver a fim de trazer ânimo à vida aí, eu convido. Pode falar, professora Rose. Eu estou igual aqueles alunos. Você está falando uma coisa, eu vou falar, professor, você não fez chamada ainda. Não, agora a gente vai fechar, prof. Com a chave não, é que teve alguém que parece que já saiu aí, né? O Thiago, mas ele conversou comigo no WhatsApp antes. Não, tudo conversado. Bem. Mas Lucas, Oi, prof. Lembro quando você falou, olha, está abrindo um novo curso, não sei o quê. Eu falei, eu já fiz os dois, para mim não vai contar nada, né? Aí eu lembro bem da sua palavra, não, pois é, o que vale é a formação, e eu concordo com você. Só que eu tô como todo mundo aí, meio frustrado. Prof, não me odeie. Eu juro para você que eu não tinha a intenção de enganar ninguém, tá bom? Porque por mais que a gente não esteja tocando nos conteúdos, eu acho que quem tem mais experiência acaba ficando mais entediado. Mas de coração, a opinião minha aqui, para mim, é bastante interessante o que vocês trazem, sabe? Porque para além das críticas que são importantes, a exemplo do professor Thiago ali, que está numa outra área que não tem nada a ver com história, e ele consegue trazer uma experiência, por exemplo, de como que está a mesma situação, só que em outras disciplinas, assim. E para mim isso é muito legal, sabe? Só para reconhecer, assim, só para não ficar aí como Dick Vigarista. Eu sei, prof, eu tô brincando com você. Mas vamos lá, né? Vamos usar o que interessa, que é a chamada, tá?
Espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aberto aqui. Então, professor Alexandre, está presente? Bom dia, presente. Bom dia, prof. Professora Andréia. Estou aqui. Professor Cleverson. Presente. Professora Danile. Professor Douglas está? Oi, presente. Opa. Beleza aí, professor. Professor Giovanni. Presente. Professora Goretti. Professora Jailda. Presente. Professora Ketoli. Professor Rafael. Professor Roberto Carlos. Professora Rosane. Não? Professora Rosemar está aqui. Presente. Professora Sofia. Presente. Professora Suzy Gomes. Professor Tiago Galinski, ele estava, ficou a maior parte da reunião. Professor Tiago Manica também. Professor Valbir também está. Presente. Professora Vanderleia. Presente. Perfeito. Desculpa atropelar aí, pessoal, aqui tá acabando o tempo, tá? E eu consigo lembrar de figuras aí, tá? E eu já vou colocando aqui. Não, por favor, não se sintam ofendidos. Pode falar, professor Éder. Você não chamou eu. Deixa eu ver aqui. Você não Eu chamou. coloquei aqui, ó. Não, é verdade. Mas você foi um dos que eu coloquei aqui direto, porque eu lembro da presença aqui. Beleza. Desculpa se eu causei confusão. E a professora Viviane. Pessoal, então, assim sendo, tá? O professor Giovanni, coloquei a sua presença aqui, fica tranquilo. Eu vi aqui no chat, tá tudo certo, tá bom. Agradeço a presença, agradeço a contribuição, sobretudo a contribuição crítica, né? Vale aquele desculpa qualquer coisa aí, e eu espero encontrá-los novamente aí na próxima semana, tá? E vamos aguardando aí, quem sabe ao longo das reuniões aí a gente não consegue ter um ponto focal sobre os conteúdos, a modo que a gente satisfaça aí essa ansiedade que a gente tem, que é se preparar para poder sempre estar competente de uma aula de qualidade, no sentido humanístico, desenvolvimento amplo do nosso indivíduo ali na sala de aula, que é o aluno. Beleza, galera? Então é isso. Até mais. Uma ótima semana aí para vocês e muito bom trabalho. Guerreiros da educação. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Tchau. Beleza.